Você está esperando Deus mudar a sua vida, mas e se Ele decidir mudar começando por você? Talvez você esteja orando para Deus mudar a sua família, o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho ou até a sua própria vida. Mas e se a resposta dessas orações não vir da forma como você espera? Eu acredito que a maioria de nós já passamos por isso. A gente pede, ora e os dias passam, as semanas passam e nada acontece. Isso pode dar a sensação de que Deus não está nos ouvindo, que Ele continua em silêncio ou que Ele simplesmente nos abandonou. E Deus, Ele age no momento dele. E geralmente o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu falo isso porque eu me sinto dessa forma. Às vezes eu estou orando para Deus resolver algo na minha vida e eu quero para hoje, eu tenho pressa e Deus às vezes não me responde da maneira que eu quero ouvir. Isso faz eu me sentir como se Deus não estivesse me ouvindo, né? Não estivesse ali me escutando, me auxiliando, me ajudando. E muitas das vezes, na maioria delas, Deus faz muito mais do que eu pedi, né? E no tempo dele. E quando isso acontece, eu percebo, olha, realmente naquele dia aquilo não podia acontecer. Porque se tivesse acontecido, não seria da forma como aconteceu. Não teria sido melhor do que eu pedi, melhor do que foi. Isso mudou muito a maneira como eu compreendo e como eu vejo Deus. Eu entendi que não é só responder imediatamente no momento em que eu preciso. Deus, ele tem o tempo dele. E eu entendi também que ele responde sim, mas de uma forma totalmente diferente. Às vezes, Deus pede para você mudar algumas situações na sua vida para conquistar aquilo que ele preparou para você. Não pode simplesmente Deus chegar e te dar, toma filho, porque você me pediu. E qual a lição que você tira disso? O que você tem aprendido? Deus, ele quer transformar a nossa vida e não apenas dar aquilo que nós pedimos. Deus não é uma pessoa bondosa ao ponto de espalhar presentes e doar presentes. Ele quer a sua transformação, ele quer que você mude por inteiro. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, onde diz assim: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando eu comecei a entender esse versículo, eu entendi que Deus, ele quer transformar a gente por completo. Ele quer transformar a nossa mente, quem nós somos de verdade. Sabe, na minha caminhada de vida, eu sempre fui essa pessoa que nos momentos difíceis eu orava para Deus e dizia assim: Deus, me tira dessa situação. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso acontece sempre comigo? E eu me perguntava, nossa, mas são tantos anos orando as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas e parece que nada acontece. E eu só percebi que Deus, ele quer que nós demos o primeiro passo quando aconteceu o nascimento da minha filha, né? Em 2024, em dezembro de 2024, a minha filha nasceu. Era um presente de Deus, algo que eu sempre sonhei, que eu sempre orei para ter. E graças a Deus, Deus realizou na minha vida e eu sou muito grata a Ele por isso. Mas ali eu percebi que tudo aquilo que eu vinha pedindo ao Senhor era possível, mas que Ele não iria mudar a situação. Ele iria me mudar. E para Ele me mudar, eu precisava dar o primeiro passo. E eu digo que isso aconteceu no nascimento da minha filha, porque aqui quem tem filho sabe, né? Quem é mãe sabe que a maternidade é uma loucura, né? Você tem uma vida linear e quando a sua filha, o seu filho nasce, muda totalmente a sua rotina, a sua vida, quem você era, né? Você deixa de fazer coisas que você fazia e passa a fazer coisas que você nem imaginava que sabia. A maternidade faz isso. E eu me vi em uma situação totalmente diferente do que eu projetei, o que eu imaginei que seria. A gente sempre sonha quando tem filho, né? Quando está grávida. Nossa, quando
quando eu tiver vai ser lindo, vai ser magnífico, e realmente é. Só que a gente não consegue dimensionar as dificuldades que vão vir também, né? Eu não tive rede de apoio, então sempre foi eu e meu esposo. E naquela primeira semana eu não sabia, né, antes o que era ficar sem dormir uma noite completa. Eu nunca tive um contato direto com um bebê recém-nascido, onde eu precisava dar banho, onde eu precisava trocar uma fralda, né, onde eu precisava lidar com as minhas emoções, porque eu fui mãe, eu estava passando por todas aquelas dificuldades, que para mim tudo era novo, e precisava lidar com as minhas emoções do pós-parto. Então, aquilo eu entendi, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu comecei a fazer alguma coisa, e eu digo aqui sobre organização, é um assunto que eu vou trazer em outro vídeo, mas quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava mudar as minhas atitudes, que eu precisava mudar a minha forma de ver o dia, que eu precisava assumir as minhas responsabilidades como mãe, principalmente naquele momento, eu entendi que Deus, ele só esperava isso. Ele só esperava uma ação minha, mas eu não tinha noção de que alguns hábitos meus não iriam me levar à transformação com Deus, a uma pessoa melhor. Nisso, diante de todas essas situações que a maternidade traz, eu entendi que eu precisava ser alguém diferente do que eu era. Eu estava vivendo uma nova realidade. Então eu não poderia agir como a Raquel de antes da maternidade. Eu precisava fazer acontecer, me organizar, sabe? Para me encontrar, principalmente porque eu nem falei aqui, mas um dos meus sonhos, desde pequena, sempre foi ter uma família estruturada. Eu não vim de uma família equilibrada, uma família onde eu pudesse dizer que era a minha referência, sabe? Então eu sempre sonhei, sempre orei para Deus, para que Ele me desse uma família abençoada, estruturada, onde eu pudesse ensinar para minha filha ou para o meu filho os caminhos corretos a seguir. E isso foi um dos pedidos que eu vinha fazendo a Deus e que parece que Deus não me ouvia, que Deus estava em silêncio, os anos iam se passando e eu não via essa possibilidade de ter uma família como eu pedi. E após o nascimento da minha filha, eu entendi que para que eu exercesse o papel de mãe do lar, educadora do lar, né, para que ela vivesse os sonhos que eu tinha para ela, para que eu pudesse passar ensinamentos bons, eu precisava me curar. Eu não podia cobrar da minha filha que ela andasse aos pés do Senhor, que ela fosse uma menina amorosa, educada, respeitosa, se eu não estava fazendo grande parte desses pedidos, desses sonhos. Eu não podia cobrar dela a organização, que fosse uma menina que acordasse, que arrumasse o quarto, que orasse antes de dormir. Eu não orava antes de dormir. E eu sempre dizia em mim que era por conta de que eu não fui ensinada para isso. O choque de realidade da maternidade me fez pensar, eu estou querendo ser alguém, mas o que eu estou fazendo para ser alguém? Né? Eu estou orando para Deus mudar a minha situação de vida, mas o que eu estou fazendo para essa situação mudar? E foi em meio a esse encontro, a esse choque de realidade que eu tive, de que eu era mãe, que eu tinha afazeres e eu precisava fazer alguma coisa, foi que eu entendi que para os sonhos se realizarem, eu precisava fazer acontecer. E foi aí que eu comecei, tinha um caderninho, e eu começava a assistir vários vídeos aqui, né, na plataforma sobre disciplina, sobre organização, sobre ser alguém melhor. E esses vídeos me ajudaram muito. Inclusive um livro que eu li, eu não lembro agora o autor, mas vocês devem conhecer, que se chama O Fim da Procrastinação. Esse livro foi assim, sabe, o pontapé inicial de querer mudar. Só que como eu sou uma pessoa cristã, eu sempre uni isso à minha vida cristã. Eu sempre entendi que as duas coisas precisam estar alinhadas. A minha vida com Deus e a minha vida de disciplina, de fim de procrastinação. E depois disso eu comecei a organizar a minha vida, a minha rotina,
buscar mais os meus sonhos, tentando ouvir o que Deus tinha para mim, o que é que Deus queria que eu me tornasse. E isso mudou muito. De lá para cá, eu não tenho mais pressa. Quando eu oro, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Ele é fiel para cumprir as bênçãos dele na minha vida, sabe? Então, o conselho que eu quero deixar aqui para vocês é o que vocês precisam mudar hoje para que Deus comece a agir na vida de vocês. O que é preciso fazer? É você que precisa mudar? É o lugar onde você está? É um vício? É uma atitude? É uma ação? É uma rotina totalmente desequilibrada, desorganizada? Porque quando você tem uma organização, quando você começa a organizar a sua vida, a sua casa, a sua mente, você começa a ter clareza do que realmente você quer, do que realmente você precisa e do que Deus tem para você. Juntamente com os devocionais, com a busca pela palavra, pelo entendimento, pelo conhecer mais de Cristo, ele faz você entender, ele te dá clareza do que realmente você precisa, sabe? E aquelas situações que não deram certo, aquilo que você pediu, que não deu certo, você começa a entender que realmente não era para dar certo, porque Deus tinha muito mais para você, tinha algo muito maior lá na frente. E você começa a não se frustrar mais. Você não fica decepcionado, porque você confia que se não deu certo é porque Deus tem algo melhor. Então faz uma pequena reflexão sobre a sua vida. O que é que você precisa mudar hoje? Como pessoa, como ser humano. Começa a mudar pequenas atitudes, aquilo que te atrapalha, aquilo que deixa de você, que te impede de buscar o teu sonho. Confia em Deus. Começa a orar, não pedindo a tua vontade, mas que a vontade do Senhor seja feita na tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai agir grandiosamente e você será muito grato pelo que Deus vai fazer na tua vida. Tá bom? É isso por hoje. Eu quero agradecer aqui a todos. Se inscreva no meu canal. Curta esse vídeo, comenta. Se você sentiu que esse vídeo foi útil para você, falou com você, deixa um comentário aqui embaixo, curte, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal, ajude a crescer aqui na plataforma, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!